Dialogue 6. Dialogue 6. Hey folks, professor César, seja bem-vindo à sexta aula do nosso curso Destravando seu Inglês com Diálogos. Diálogo 6. Dialogue 6. What's the weather like? Repeat after me. What's the weather like? What's the weather like? Então, bora lá para o nosso dialogue. What's the weather like? Vamos às explicações. Weather é o tempo. Em qual sentido? Quando a gente está falando sobre clima. A palavra time é tempo quando a gente está falando sobre contar as horas. Quando nós estamos falando sobre clima, nós utilizamos a palavra weather. 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 Você deve estar se perguntando o que é esse like no final da frase. Like não significa apenas o verbo gostar. Quando like não é utilizado como verbo, que significa gostar, curtir, ele significa como. Então, aqui nessa pergunta, o like não significa o verbo gostar, ok? Então, olha lá o que está sendo perguntado. What? What? Não é what, nem whats, nem WhatsApp, ok? É what? What? What's the? De Daniel. E por que a pronúncia é the? Esse é um dos erros mais comuns que estudantes de inglês brasileiros cometem, de achar que esse artigo, a pronúncia dele é de. Então, put that in your mind. Coloca isso na sua cabeça. Não existe essa pronúncia de de. De é a palavrinha do português. Em inglês, nós pronunciamos the quando a palavra que segue o artigo iniciar com consoante, ou quando a palavra que segue o artigo iniciar com uma vogal, a gente vai pronunciar the. Então, as duas pronúncias desse artigo em inglês é the, quando tiver consoante ou som de consoante, e the, quando tiver vogal ou som de vogal. Então, por isso que a pronúncia é the. What's the Daniel? What's the weather like? Então a pergunta, What's the weather like? É alguém perguntando, como está o tempo? Como vai o tempo? What's the weather like? Repeat after me. Então repita após mim, porque isso é importante para você praticar o seu speaking e destravar o seu inglês com diálogos, que esse é o objetivo do curso. What's the weather like? Like. Um outro erro muito comum de estudante de inglês brasileiro é falar like e like. É colocar o e no final das palavras em inglês. Daí fala Facebook, like, hot dog. O som termina na letra K. E o som da letra K em inglês é esse som com a garganta, ó. Like, like, like. What's the weather like? Let's repeat together. Vamos repetir juntos. What's the weather like? What's the weather like? Como está o tempo? E para responder, bem simples. Usamos a estrutura it is, que significa é ou está. Quando a gente abrevia o it is, a gente pronuncia it's. It's. It's really hot. What's the weather like? It's really hot. What's the weather like? It's
really hot. Como está o tempo? Está muito quente. What's the weather like? It's really hot. Você deve estar se perguntando, professor, por que você não está usando very e falando it is very hot? Não estaria certo? Também estaria certo. Mas estudante de inglês geralmente usa muito very para tudo. E existem várias outras opções. E really é uma opção. Então, ao invés de falar it is very hot, para expandir seu vocabulário, você pode dizer it is really hot. What's the weather like? It is really hot. Então, recapitulando as pronúncias, é what, não é what, é the, ok? E é like. Então, lembre-se que o weather é o tempo falando sobre clima. What's the weather like? It's really hot. What's the weather like? It's really hot. Maravilha, bem simples. E agora, a rotina de estudos. Você vai copiar esse dialogue no seu caderno 3 vezes por dia durante 3 dias seguidos. Então significa que em 3 dias você vai ter copiado esse dialogue 9 vezes. É um mini diálogo, super curto. Você vai escutar o áudio do diálogo 5 vezes por dia durante 3 dias seguidos. Professor, eu não tenho o livro, não tenho acesso aos áudios. Para você ter acesso ao livro e aos áudios, você tem que comprar o livro e provavelmente em algum lugar aqui dessa tela deve ter um link aqui embaixo desse vídeo para que você possa adquirir o livro, assim como os áudios. Se você não tem o livro, você não pode adquirir o livro e os áudios, tudo bem. É só você estudar aqui pelo vídeo. Então, copiou o dialogue 3 vezes por dia. Durante 3 dias seguidos, vai ter copiado ele 9 vezes. Escutar o áudio do diálogo 5 vezes por dia durante 3 dias seguidos. Você vai ter escutado esse diálogo 15 vezes em 3 dias. Terminou o processo, descansa. Repita o mesmo processo com o diálogo seguinte. Mas para você seguir, passar para o próximo diálogo, você precisa fazer a rotina de estudos. Porque eu tenho certeza que se você copiar no seu caderno 9 vezes esse mini dialogue aqui, escutar o áudio dele 5 vezes por dia, durante 3 dias seguidos, escutar o áudio 15 vezes, você vai memorizar todo esse vocabulário, vai aprender todas essas estruturas, vai melhorar o seu listening, a sua escuta, vai melhorar a sua pronúncia e vai atingir o seu grande objetivo, que é o grande objetivo deste curso, destravar o seu inglês com diálogos. E olha que maravilha, se você tem acesso ao livro, você clicando aqui nesse headphone, você vai ser redirecionado para baixar o áudio do dialogue. Maravilha, não é mesmo? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Remember that, lembre-se disso. Quem tem boca vai a Roma, mas aluno do César vai para qualquer lugar do mundo. See you all in the next dialogue. Vejo todos vocês no próximo dialogue. Valeu!